Parecido com preço já foi longe demais, é a crença que preço vai sempre voltar. Sempre preço vai voltar. Ele sobe, depois ele cai. Ou ele cai, depois ele sobe. Então, preço sempre vai voltar. Outra maneira de dizer isso é preço afastado das médias tem que corrigir. Aquela palavra de novo, né? Tem que corrigir. Tem que fazer alguma coisa. E, na verdade, nós sabemos que o preço pode fazer o que ele bem entender. E quando nós pensamos que ele tem que corrigir, estamos pensando na reversão. Por que nós achamos que o preço precisa corrigir? Isso até pode ser um pensamento saudável, mas a nossa crença tem que ser reconstruída de utilizar outras palavras, palavras que respeitam a matemática do mercado. Primeiro, preço não tem que corrigir coisa nenhuma. Ele pode fazer o que ele bem entender. Né? Preço que longe das médias tem que voltar. Isso depende do número de fractais que está participando na tendência. Mesmo lá que 305, normalmente preço não volta não. Então nós não podemos criar regras tão rígidas sem pensar no comportamento relativo dos fractais Ficube. Então, em vez de falar que o preço longe das médias precisa voltar, vamos reconstruir as nossas crenças com palavras que respeitam a matemática do mercado e ainda abre a possibilidade de a gente continuar com a tendência. Mas antes disso, um aviso para vocês. Se desrespeitou o seu trade system e de repente ficou de ponta cabeça com o mercado, saia da posição imediatamente. Porque senão você assume o risco de danificar mais seu capital e também sua psicologia, tá? Então não fica pensando quando você está no lado errado da tendência, não fica pensando, preço tem que voltar para as médias. Assim que o preço voltar para as médias, eu vou sair da minha posição. Quando você começa a pensar assim, sabe o que acontece? Preço estoura contra você e continua na tendência, aí se começa a entrar naquele desespero. Então, precisa sempre respeitar a tendência. E se estiver no lado errado da tendência, saia da posição imediatamente. Você já fez o primeiro erro de operar contra a tendência. Não deixa isso agravar, porque você acha que o preço vai voltar para você. Muito mais interessante a gente entender que preço afastado das mínimas ou das médias não oferece uma relação risco-ganho atraente. Então, se você não estiver posicionado e o preço está lá no alto, longe do suporte, faz sentido você simplesmente sentar em cima das suas mãos e deixa o preço voltar de novo para o suporte e fazer uma reação e criar um pivô onde você pode entrar no trade com um risco pequeno e um alvo distante. Tá? É muito mais saudável falar assim, preço longe do suporte não oferece uma relação risco-ganho atraente. É errado falar, preço está longe do suporte, então ele precisa voltar, ele vai voltar. Isso não é verdade, ele faz o que ele bem entender. A verdade é, matematicamente, o trade não faz sentido quando a relação risco-ganho está de ponta cabeça. Então fica quieto, não faz nada. Por quê? Se você perdeu essa oportunidade, você olha outro papel, você olha outro gráfico, ou espera um pouquinho, porque preço normalmente dá uma outra oportunidade. É uma outra crença fundamental sobre preço. Saudável, importante. Perdi aquele trade, cara. O preço estourou, foi até a lua, foi sem mim. Você vai sentir a dor de não ter feito aquele trade. Esquece dessa dor. Lembra-se que o preço normalmente dá outra oportunidade. O Bo falou, Mimalek 72 na Petrobras e ela realmente começou a subir, mas eu não acreditei. Aí, quando decidi entrar no trade, a relação risco-ganho não estava mais legal. Puxa, cara, o que eu faço agora? Nada. Senta em cima das mãos, espera outra oportunidade, espera o pullback da tendência. Você vai ter várias outras oportunidades. O que nós não podemos fazer
é fazer trades que não fazem sentido tecnicamente, que não têm condições técnicas favoráveis. Nós não podemos entrar no trade se ele não tiver um risco pequeno, um alvo distante, na direção da tendência maior e bastante força. O mercado sempre vai te dar outra oportunidade. A literatura convencional ensina que o comportamento do preço é randômico, mas a minha crença nuclear, a base de todo o Trade System FICUB e a base de muitas teorias econômicas atuais é que o preço tem um comportamento caótico, não randômico, não aleatório, mas sim caótico. Lembrando a definição de caos. Caos tem uma estrutura, é feito de eventos individuais cujo resultado é realmente randômico, aleatório. Nós não podemos prever o resultado de cada evento individual, mas no fim do dia, nós olhamos para trás e existe um padrão, uma estrutura. Isso é caos. Lembrando também que caos pode ser feito de fórmulas determinísticas, fórmulas exatas, mas o resultado da fórmula não é previsível devido a mudanças muito pequenas, minúsculas, de condições iniciais. Então, mesmo com fórmulas determinísticas, é impossível prever o que algo caótico vai fazer. Então, nós nunca podemos criar uma fórmula mágica para medir o que o preço vai fazer no futuro. Mas, ainda existem oportunidades interessantes dentro do caos do mercado, quando o preço tem um risco pequeno, um alvo distante. O comportamento do preço é previsível. Muitas pessoas acreditam nisso, porque sua primeira exposição do mercado é através de aulas de análise técnica. E eu tenho um grande problema com a indústria de análise técnica que quer vender para vocês várias ferramentas diferentes e principalmente falar para você que é possível sim prever o que o preço vai fazer. Isso é uma grande mentira. Ninguém é capaz de adivinhar o que o preço vai fazer. Há uma grande diferença entre prever o que o preço vai fazer e fazer uma boa análise do gráfico. Esquece a questão que o preço é previsível, que você pode olhar para o passado e entender o que o preço vai fazer no futuro. Isso é uma mentira, uma grande armadilha. Quando você começa a acreditar que o preço é previsível, lembre-se, o preço pode fazer o que ele bem entender. Ele faz o que ele quiser, sempre. O número de variáveis em cada trade é tão grande que nós não podemos nunca medir todas essas variáveis e fazer uma fórmula mágica. E mesmo se pudéssemos medir todas essas variáveis, pequenas variações nas condições iniciais impossibilitam a possibilidade de prever o futuro pela teoria de caos. Sabemos que preço frequentemente reage nos limites FICUB e desenhamos linhas no gráfico onde realmente preço frequentemente respeita, se reverte. Mas isso é uma questão de identificar riscos e alvos geométricos. E esses realmente são previsíveis. Mas você sabe por que alvos e riscos no gráfico, essas geometrias previsíveis são importantes? Não é para prever o que o preço vai fazer. É para guiar você em o que você vai fazer. Você está traçando um plano no gráfico. Se o preço fizer o que você já planejou, você vai agir assim. E se o preço fizer algo diferente, você vai agir assado. Então, o que você está fazendo quando você faz análise técnica? Você está planejando seu comportamento, não o comportamento de preço.
Porque mesmo que você coloque uma linha no gráfico, quando o preço chegar no seu alvo, o comportamento dele continua imprevisível. Ele pode superar esse alvo e ir para o próximo, ou ele pode reverter. Então, esses alvos representam um lugar onde você vai prestar atenção e vai reagir dependendo do comportamento de preço. Você vai seguir o comportamento de preço se o preço chegar no seu alvo. A ideia de análise técnica, gente, não é para prever o preço, é para planejar seu comportamento. A grande diferença. Espero que vocês entendam muito bem isso.